A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Sou o pastor Cícero, estamos de volta mais uma vez aqui no nosso canal para trazer mais um estudo para edificar a tua vida. Já quero aqui agradecer aos irmãos que assistiram o nosso vídeo, os que deixaram seu like e em especial aqueles que se inscreveram no nosso canal. Meu muito obrigado, um abraço a todos e que a paz de Deus esteja sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre a tua família. Que todas as sortes de bênçãos possa repousar sobre o teu lar, sobre a tua casa e sobre a tua família. Quero deixar aqui um abraço especial para o nosso irmão, para o meu irmão que amo de coração, diácono Cícero, ali na cidade de Crato, que foi um dos incentivadores e nós estamos realizando esse trabalho, deixando esses estudos no nosso canal e que também foi o criador desse canal. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe e prospere cada dia mais a tua vida. Nós estaremos lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Amós, capítulo de número 3, e o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Nós estaremos falando sobre o ministério profético no Antigo Testamento e sobre a vida de algum desses profetas. Se este vídeo tiver uma boa aceitação, se ele for bastante visto, se tiver bastante like, nós daremos continuidade a este estudo. Mas estaremos hoje aprendendo um pouco sobre a vida do profeta, em especial o profeta Isaías. E nós vamos entender o que é um profeta, em que contexto eles profetizaram, porque os irmãos sabem que houve profetas que profetizaram para o governo, chamado governo do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, quando o reino foi dividido, e havia profetas que profetizaram para o governo do norte, Samaria, cujo era Jerusalém. Então, capital Samaria e o reino de Jerusalém. Então nós temos ainda alguns profetas que profetizaram dentro do cativeiro na Babilônia, outros profetas que profetizaram para outras nações, assim foi o caso de Jonas e Naum, e também temos profetas que profetizaram pós o cativeiro. Esses profetas que são os profetas Ageu e o profeta Zacarias e também o profeta Malaquias. Então nós temos uma totalidade de 12 profetas chamados profetas menores, e nós temos ainda 4 profetas chamados profetas maiores, sendo que esses 4 profetas chamados profetas maiores nós temos 5 escritos, porque Jeremias, como está incluso entre o grupo dos 4 profetas chamados profetas maiores, ele deixou 2 livros, que é o livro de Jeremias e também o livro de Lamentações de Jeremias. Vamos para o texto sagrado. Nós lemos aqui o texto que fala sobre: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Na concepção popular, profeta é alguém que consegue predizer o futuro, e profecia significa predição daquilo que ocorrerá em um período de tempo curto, a um médio ou um longo prazo. Embora haja um teor de verdades nessas definições populares, de verdade não estão de acordo com as Sagradas Escrituras. O profeta, de acordo com a Bíblia Sagrada, era alguém chamado por Deus. E como se pode verificar no Antigo Testamento, era chamado para falar em nome de Deus. Esses servos de Deus estavam certos não apenas porque Deus os havia chamado, mas porque transmitia a mensagem que Deus lhe havia dado. Nós precisamos entender que o profeta, ele nunca fala aquilo que quer. O profeta, ele sempre fala aquilo que Deus manda. O profeta nunca vai aonde quer. Nós vamos ver alguns desses profetas profetizando no vale de ossos secos. Nós vamos ver alguns desses profetas profetizando até mesmo para reis ímpios contra a sua própria vontade, mas eles estão ali entregando as mensagens que Deus lhe dera. Então
Essa é a concepção de profeta na visão bíblica. No Antigo Testamento nós tínhamos um ministério sacerdote e um ministério profético. E são funções diferentes, porque nós vamos ver que o sacerdote ele tinha a função de ouvir o povo e passar para Deus aquilo que ouviu do povo. Já o profeta não, ele vem na contramão do sacerdote, ele escuta Deus e passa para o povo aquilo que Deus falou. O sacerdote ele tinha a função de levantar os altares, edificar altares ao Senhor, mas o profeta ele tinha a função de apontar os erros, as falhas do altar que o sacerdote havia levantado. Então, nós vamos ver algumas vezes até entrar em conflitos, alguns conflitos esses profetas com os sacerdotes. Na Bíblia Sagrada nós encontramos profetas chamados profetas orais. E o que são esses profetas orais? Esses profetas orais são os profetas que profetizaram, mas não deixaram nenhum escrito. Temos também os profetas chamados profetas literários ou profetas escritores. Mas não devemos aqui pensar que esses profetas escreveram livros de profecias. Não, eles não escreveram livros de profecia. Os indícios no livro que leva o nome de um profeta nem sempre quer dizer que foi este profeta quem escreveu. Por exemplo, o livro de Jeremias. O livro de Jeremias nós temos indicação de que ele era um profeta oral, mas que ele tinha alguém que lhe auxiliava, um escriba chamado Baruque. Isso nós vamos ver registrado no seu livro. Quer ver? Nós vamos encontrar aqui o livro do profeta Jeremias, vamos descorrer os textos sagrados. Livro do profeta Jeremias é o capítulo de número 36. Nós vamos estar lendo o versículo 4 e também o versículo de número 36. Jeremias 36, versículo 4, que nos diz assim o texto sagrado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele tinha revelado no rolo de um livro. Então, nós vamos ver aqui que Jeremias ele era um profeta que ele era um profeta oral, mas que tinha um auxiliar, tinha alguém que estava interessado nas profecias do profeta e nos deixa os registros do trabalho deste profeta. Ainda confirmando esta verdade, nós vamos ler o versículo de número 32, que nos diz assim, do mesmo capítulo 36 do profeta Jeremias. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Nós observamos aqui que também o trabalho do escriba também era de suma importância. Era muito importante porque nós vemos aqui Jeremias profetiza, mas o escriba ele registra e com muita dificuldade, porque ele escreveu aqui nesse caso aqui nós lemos aqui, nós vamos ver Baruque escreve o rolo do livro e o rei Joaquim ele vai queimar esses rolos que foram escritos. Então ele vai ter que fazer novamente todas as cópias, vai copiar novamente tudo aquilo que ele tinha feito, todo o trabalho que ele tinha desempenhado, todo o trabalho que ele tinha realizado. Ele vai começar novamente do zero para realizar esse trabalho. Daí a importância também do escriba. Então esse auxiliava o profeta Jeremias. Nem sempre conseguimos com precisão, saber com precisão quem foi que escreveu o livro, né? Que chegou aos nossos dias. Nem sempre nós vamos ter toda a certeza, a convicção de quem foi de fato quem escreveu os livros e que chegou nas nossas mãos em nossos dias. O escrito pelo profeta, se foi escrito pelo profeta, ou talvez por algum dos seus discípulos,
algum escriba que lhe auxiliou. E os livros proféticos do Antigo Testamento, que vai de Isaías até Malaquias, que são subdivididos em profetas, como eu falei aqui no início, profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores não são culpados dos profetas maiores, que são o profeta Isaías, temos o profeta Jeremias, Ezequiel e Daniel, sendo que nós temos 5 escritos desses profetas chamados profetas maiores, porque Jeremias, lembrando, ele escreveu 2 livros. Então são esses os profetas chamados profetas maiores. Temos os profetas chamados profetas menores, que são um total de 12, totalizando são 12 profetas maiores. Oséias, Miqueias, de Oséias a Miqueias, né? E nós temos esses profetas, que são um total de 12 profetas, chamados profetas menores, que deixaram mensagens também de grande importância para as nossas vidas. A nomenclatura profeta maiores ou menores não se refere ao mérito ou notoriedade do profeta, tá? Lembrando isso, não se refere a mérito ou notoriedade do profeta, mas o tamanho do livro que ele escreveu, o conteúdo, o material que ele nos deixou, né? Quem teve a primeira vez a ideia de dividir os profetas maiores e profetas menores foi Santo Agostinho de Hipona. Isso se deu no ano 354, aproximadamente no ano 354, quando ele vai dividir o grupo dos profetas, chamado profetas maiores e profetas menores. A Bíblia Sagrada não segue uma ordem cronológica, tá? Lembrando que a Bíblia Sagrada não segue uma ordem cronológica para facilitar. Então nós vamos separar aqui, para nós termos um entendimento melhor a respeito dos profetas, né? Os profetas de acordo com a região geográfica em que eles profetizaram, em que eles tiveram o seu desempenho, o seu ministério. Nós temos então, por exemplo, o profeta Amós e Oséias, que profetizaram para o povo do Reino do Norte. O profeta Oséias e Amós profetizaram para o governo do Reino do Norte. Então nós temos o profeta Isaías e o profeta Miqueias e Joel, que advertiram o povo do Reino do Sul, Judá, a obedecer a Deus, andar no caminho de Deus, né? Nós temos ainda o profeta, como eu falei aqui no início, o profeta Jonas e o profeta Naum, que profetizaram para a grande cidade de Nínive, que era a capital da Síria, um povo muito cruel, em que Jonas relutou para não ir levar a mensagem para aquele povo, e que depois Jonas ele fica decepcionado porque Deus poupou todas aquelas vidas. Jonas é o único profeta que ele prega uma mensagem e quer que o povo entenda de uma outra maneira. Jonas ele prega a misericórdia, mas quer ver o juízo de Deus para a vida daquelas pessoas. Jonas é um profeta que pregou até hoje uma mensagem que não queria que as pessoas aceitassem a sua mensagem. É o profeta que anda na contramão de Deus, e Deus precisa tratar com esse profeta, e Deus tratou com Jonas, e depois Jonas reconheceu a graça e a misericórdia de Deus. E Jonas profetiza para a grande cidade de Nínive, assim como também o profeta Naum. Depois nós temos o profeta Jeremias e Sofonias e também Abacuque. E eles profetizaram para advertir Judá do castigo que iria vir sobre eles quando a Babilônia iria se levantar contra o reino do sul, Judá, se o povo não se voltassem para Deus. Mas mesmo os profetas entregando as mensagens de Deus, o povo com o coração duro, coração obstinado por Deus, não deram ouvido a Deus. Então esse povo ele é levado para o cativeiro, e eles agora vão estar dentro do cativeiro da Babilônia por cerca de 70 anos. Eles vão ficar ali aprisionados no cativeiro da Babilônia por cerca de 70 anos. Então esses profetas Jeremias, Sofonias e Abacuque, eles tiveram a função, ou foram chamados para advertir o povo a respeito do cativeiro na Babilônia.
de fato aconteceu. Nós temos depois o profeta chamado profeta Obadias, que é um profeta que tem um material um pouco bem reduzido, mas que tem a mensagem de grande edificação e de grande importância também para nós entendermos o plano de Deus discorrido no Antigo Testamento. O profeta Obadias lamenta a queda do reino do sul e a destruição da cidade de Jerusalém. Nós temos ainda o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Esses já profetizaram, o profeta Daniel e Ezequiel já profetizaram dentro da Babilônia, dentro do cativeiro na Babilônia. Nós vamos ler o capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, e dentro do capítulo, e no capítulo 1 nós vamos ver o profeta Ezequiel à beira do rio Quebar, na Babilônia, e ele tem visões de Deus, revelações profundas acerca do trono de Deus, e lá Deus fala com aqueles que estão cativos na Babilônia, e usou exatamente os lábios do profeta Ezequiel e também o profeta Daniel, que ainda é levado muito moço para a Babilônia, né? Então, esses dois profetas, eles profetizaram dentro do cativeiro na Babilônia. Eles estão dentro de um contexto diferenciado da sua terra natal e estão dentro do meio de um cativeiro, no meio de um povo idólatra, né? De uma grande fortaleza, um grande império que estão dominando o mundo todo. Então, dentro desse cativeiro, onde eles vão passar cerca de 70 anos, Deus levanta o profeta Ezequiel e também o profeta Daniel. Nós temos pós-cativeiro. Pós-cativeiro nós temos os profetas Ageu, como falei aqui, relembrando, o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, fechando o período profético do Antigo Testamento. Então, o profeta Ageu, ele veio com a missão de quê? De incentivar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído no ano 586 por Nabucodonosor, que foi o primeiro templo que o rei Salomão constrói para o Senhor. Então, quando Salomão morre, o seu filho assume o reino, né? Roboão vai assumir o trono do seu pai, e que esse trono é dividido, rasgado no meio. Deus já havia profetizado até mesmo para Salomão, alertando a ele por causa da idolatria em que ele tinha se envolvido, os pecados em que ele havia cometido. Então Deus falou que não iria fazer isso nos dias de Salomão, por causa da aliança que havia estabelecido com Davi, o pai de Salomão. Isso o próprio Davi registrou quando está nos seus últimos dias finais. Ele fala da fidelidade de Deus, ele louva a Deus pela fidelidade, diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, mas contudo ele estabeleceu uma aliança para comigo. Então Salomão, ele desobedece a Deus, ele até governa bem, tem um reino próspero, alcança fronteiras, ele tem respeito, ele não é de guerra, ele é um rei pacífico, mas ele se envolve com mulheres estranhas, com mulheres de outras nacionalidades, e então começa a trazer o paganismo, a idolatria para dentro de Israel. E por causa disso, provocou a ira de Deus. E Deus disse que nos dias dele não vai rasgar o trono dele no meio, por causa do seu pai Davi, a aliança que havia feito com Davi. Mas quando Salomão morre, então Roboão assume. Quando Roboão assume o reino, então o que acontece? Aconteceu que o reino foi dividido. Então veio Jeroboão com um grupo de pessoas, e Jeroboão ficou reinando no chamado Reino do Norte, que era Israel, cuja capital passou a ser Samaria. Então Roboão levou 10 tribos para o Reino do Norte. Essas tribos, esse Reino do Norte, eles foram também levados para o cativeiro, o cativeiro assírio, isso no ano 722. Então, há anos mais tarde, né, cerca de 200 e poucos anos mais tarde, então temos o outro cativeiro, que é o cativeiro da Babilônia, e esse foi levado o reino do sul, Judá, porque Judá deveria ter visto a correção de Deus com o governo do norte, mas não aprendeu. Então o governo do norte é um governo mais idólatra, nós vamos ver muita idolatria, muito paganismo. Então Deus poupou o governo do sul algumas vezes por causa de reis sinceros, reis íntegros, homens assim como o rei Ezequias, o rei Uzias e tantos outros
rei Josafá. Então Deus poupou o governo do sul, que era a capital Jerusalém, reino do sul, que era composta por duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então nós temos esses reinos que foram divididos, e dentro desses reinos que foram divididos nós temos os profetas, como falei aqui, os profetas que profetizaram no governo do sul e os profetas que profetizaram no governo do norte. Então aí nós temos então o profeta Isaías, que nós não vamos falar mais a respeito dele hoje, mas numa outra oportunidade nós estaremos voltando para entrarmos com mais detalhe a respeito do profeta Jeremias. E depois estaremos discorrendo também alguns outros profetas, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, e vamos discorrer acerca de todos esses profetas. Mas por enquanto, hoje aqui, para nós entendermos um pouco sobre esses profetas, vamos parar por aqui, para o vídeo não ficar tão longo, né? E numa outra oportunidade voltaremos e daremos continuidade ao estudo a respeito desses profetas, né? Então nós entendemos aqui alguns pontos importantes sobre os profetas que profetizaram no Reino do Norte, profetas que foram levantados por Deus para profetizar para o Reino do Sul, profetas que profetizaram dentro do cativeiro da Babilônia, profetas que profetizaram em outras nações, né? A Síria, como o profeta Naum, o profeta Jonas, e também profetas que profetizaram pós-cativeiro, quando saíram do cativeiro, que são os profetas Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, fechando esse ciclo de profetas. Quero agradecer a todos, que Deus possa abençoar a tua vida, e já quero pedir, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, para que você possa e aperte o sininho para que você possa ter todas as notificações e possa estar recebendo novos vídeos para a edificação da tua vida. Um abraço a todos, Deus abençoe, e nós voltaremos a falar sobre o profeta Jeremias e Isaías muito em breve, e depois o profeta Jeremias, e daremos sequência a esses profetas e as profecias em que eles entregaram, e a respeito do trabalho, do ministério em que eles desenvolveram, o contexto em que eles profetizaram. Um abraço a todos, Deus abençoe, fica com Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.